Amigos, meu nome é Vinícius Talon e o Ministério Público pode desistir do recurso interposto? Essa pergunta é muito interessante e diz respeito à teoria geral dos recursos, porque pelo princípio da disponibilidade, que faz parte da teoria geral dos recursos, é possível que o recorrente renuncie ou desista do recurso. Portanto, teríamos a possibilidade de que aquele que pode recorrer renuncie à possibilidade de recorrer ou aquele que já recorreu desista do recurso que ele fez. Portanto, o que teríamos é que a renúncia ocorre antes da interposição do recurso e anteciparia, portanto, o trânsito em julgado, e a desistência de um recurso ocorre depois de interposto esse recurso e impediria, portanto, o seu conhecimento, impediria que esse recurso fosse conhecido. Qualquer parte ou interessado no processo pode dispor do recurso, pode deixar de recorrer, pode renunciar ao recurso ou pode desistir do recurso. É uma regra da teoria geral dos recursos. Mas quanto ao processo penal e especificamente quanto ao Ministério Público, temos uma regra distinta, temos uma exceção. Essa exceção está no artigo 576 do Código de Processo Penal, que trata especificamente do Ministério Público e do impedimento para que o Ministério Público desista do recurso por ele interposto. O artigo 576 do CPP fala o seguinte: o Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. Portanto, seria um impedimento, uma proibição para que o Ministério Público recorrente desista do recurso que ele interpôs. Isso decorreria do princípio da indisponibilidade. E a partir do princípio da indisponibilidade da ação penal, poderíamos compreender aqui duas situações. O Ministério Público não pode dispor da ação penal, uma vez oferecida a denúncia. O Ministério Público não pode pedir o arquivamento daquele processo ou algo semelhante. O processo será julgado, ele pode até postular em memoriais a absolvição e, segundo o entendimento jurisprudencial, o juiz não está vinculado a esse pedido de absolvição, e também o Ministério Público, quando recorresse, não poderia desistir do recurso. Assim, o princípio da indisponibilidade significaria que não é possível ao Ministério Público desistir da ação penal que ele tenha oferecido, que tenha promovido a denúncia, e também não é possível desistir do recurso por ele interposto. Pode ocorrer o seguinte: quanto ao processo, quanto à instrução, o Ministério Público pode oferecer a denúncia e depois, já que não pode dispor da ação penal, poderia postular em memoriais a absolvição. Isso é possível, postular a desclassificação, isso não tem nenhum impedimento. E também, quanto ao recurso, o Ministério Público pode deixar de recorrer, não tem problema nenhum. O recurso, nesse caso, é um ato voluntário da parte. É possível que, após uma sentença, o Ministério Público entenda correta aquela decisão. Tenha postulado, por exemplo, a condenação, veio uma sentença absolutória e o Ministério Público concordou com aquela absolvição e deixou de recorrer. Não há nada de errado nisso. Mas, pela lei, quando o Ministério Público recorre, aquele recurso será julgado. Não é possível desistir daquele recurso, a não ser que, e aí não se trata de desistência, mas aquele recurso não será analisado se ocorrer algum vício. Se aquele recurso, por exemplo, foi intempestivo, ou não preencheu os requisitos, ou foi endereçado incorretamente, ou foi utilizado o recurso incorreto, aí é outra situação, não é desistência do recurso. O recurso não será conhecido, não será recebido, ou será julgado improvido. Mas, quando se trata de desistência, o artigo 576 do Código de Processo Penal proíbe que o Ministério Público desista do recurso que ele interpôs. Assim, aquele recurso interposto pelo Ministério Público da forma correta será julgado mesmo que aquele promotor que ofereceu o recurso, que recorreu,
entenda depois que agiu de forma incorreta, que não era caso de recorrer, que o ideal seria não ter feito aquele recurso e que a decisão estava boa. Mesmo assim, o processo vai prosseguir e aquele recurso será julgado. Isso é interessante porque no Brasil a gente tem na Constituição Federal um sistema que é acusatório. Em outras palavras, pelo sistema constitucional, o Ministério Público é quem acusa e não cabe ao juiz fazer o juízo de acusação, não cabe ao juiz acusar ou fazer papel de parte. O juiz deve ser inerte e imparcial. Mas no nosso Código de Processo Penal, que tem muitos resquícios punitivistas que violam esse sistema constitucional acusatório, temos vários fragmentos de situações em que o Ministério Público não tem o controle total da ação penal, não pode dispor da ação penal. Quando o Ministério Público, por exemplo, pode sofrer o artigo 28 do CPP, caso em que o promotor postula o arquivamento, melhor dizendo, o arquivamento do inquérito policial e o juiz discorda, remetendo ao Procurador-Geral de Justiça, isso daí pode ser considerado como um caso em que se viola esse sistema constitucional acusatório, em que o juiz está fazendo o papel de acusador, discordando do acusador, da parte que poderia oferecer a denúncia e entendendo que é caso de denunciar. Isso, na minha opinião, é um grande equívoco. Da mesma forma, quando o juiz pode condenar, mesmo diante do pedido do Ministério Público de absolvição, e eu já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal do YouTube, também é uma situação teratológica, porque se o titular da ação penal entende que não é caso de condenação, como o juiz imparcial pode ir além e condenar? Como o juiz pode decretar a prisão preventiva quando o titular da ação penal não postula essa prisão preventiva? Como o juiz pode determinar a produção de provas quando o titular da ação penal não entende necessária aquela prova ou não está trabalhando adequadamente para desconstituir a presunção de inocência? Quando tudo isso acontece, quando é possível a aplicação do artigo 28, quando é possível que o juiz condene apesar do pedido de absolvição do Ministério Público, quando é possível que o juiz decrete a prisão preventiva ou produza provas de ofício, e quando é um impeditivo que o promotor de justiça, que o agente do Ministério Público desista do recurso, temos uma violação ao sistema constitucional acusatório. Como assim o titular da ação penal não pode voltar atrás, entender que recorreu indevidamente? Isso é algo, na minha opinião, teratológico. É como se estivesse sempre obrigando a ir no sentido mais acusatório possível. Atribui-se ao juiz poderes acusatórios, como no caso de condenar diante de um pedido de absolvição do Ministério Público, aplicar o artigo 28 do CPP ou decretar a prisão preventiva mesmo quando o Ministério Público entende que não é necessária a prisão preventiva. E nesse caso, quando se impede que o Ministério Público desista do recurso por ele interposto, estamos, na verdade, tentando manter a acusação, manter ainda mais uma acusação. E dessa forma, temos uma indisponibilidade da ação penal que se prolonga até a fase recursal, o que, na minha opinião, deve ser reavaliado. Não é cabível que, diante de um recurso tentando agravar a pena, se o Ministério Público desiste daquele recurso, ele seja julgado assim mesmo. Isso daí seria uma análise de um recurso contra o interesse ou contra a atual vontade da parte que recorreu, gerando prejuízo para a outra parte. Se a parte que recorreu não quer mais o julgamento daquele recurso e se interessa para outra parte, o réu, que aquele recurso não seja julgado, por que ele deve ser julgado se não para atribuir ao judiciário um papel acusador, um papel para poder agravar a pena, mesmo que o Ministério Público pretenda desistir do recurso por ele interposto? É algo que não faz sentido, mas infelizmente está no artigo 576 do Código de Processo Penal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal.
E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.